Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nesse vídeo a gente vai fechar aí a filosofia do Aristóteles, que a gente já está vendo aí faz um bom tempo, né? Então, vimos a lógica, vimos as causas, essência e acidente, e por último agora vimos potência e ato. Lembrando, gente, que a atividade de falácias vocês ainda podem me entregar, viu? Como eu falei, vai ser cumulativa até o fim do ano. Poucos alunos me entregaram essa atividade. Então, é só abrir o vídeo da falácia, vídeo aula da falácia, está na playlist do primeiro ano que eu deixei no canal, vocês podem lá conferir e fazer. Então vamos lá. Metafísica de Aristóteles, para a gente fechar aí a filosofia do Aristóteles. Primeiro, o que significa metafísica? A gente usa esse termo para dizer de tudo que está além da física, tudo que está além do mundo físico. Por exemplo, quando eu falo de Deus, por exemplo, Deus é um assunto da metafísica. Eu não vejo ele no mundo físico. E a gente, os historiadores da filosofia, costumam verificar que a metafísica, na filosofia, ela vai surgir como Parmênides, quando ele fala do ser uno, né? Parmênides, aquele pré-socrático lá que falava que não tinha movimento. Lembram? Para os historiadores da filosofia, a metafísica surge aí, quando ele fala desse ser. Porque o ser a gente não vê, não é algo que a gente pega, que a gente vê. Né? Depois Platão fala que o ser está no mundo das ideias. Tudo isso é metafísica, porque é uma discussão de algo que está além do mundo físico. Só que esse termo só foi surgir depois, a gente vai ver como que ele surgiu agora. Porque o Aristóteles, a gente já viu que ele era um filósofo que sistematizava todos os saberes dele. Né? E a parte que a gente chama hoje de metafísica, o Aristóteles chamou de filosofia primeira. Então, quando você lê um livro do Aristóteles e está lá, filosofia primeira, ele está falando do que hoje a gente entende por metafísica. E aqui eu escrevi aqui, ó, sobre um peripatético. O que é peripatético? O Aristóteles, ele dava aula andando. Eu já disse isso no vídeo que eu comparo ele com o Platão, se não me engano. E eu falei que o Platão fundou uma escola de filosofia chamada Academia. O Aristóteles fundou uma outra escola chamada de Liceu. E nessa escola ele ensinava andando. E esse modo de ensinar andando, caminhando com os alunos, ficou conhecido como peripatético. Então sempre que vocês lerem, por exemplo, peripatético e o nome de alguém, no caso esse, Andrônico de Rhodes, significa que ele é um aluno do Aristóteles, que ele segue, é um discípulo da filosofia do Aristóteles. Então, o peripatético Andrônico de Rhodes, ele compilou as obras do Aristóteles. Esse cara aqui, quando ele fez isso, Aristóteles já tinha morrido há algum tempo, e os livros que a gente tem hoje do Aristóteles, na verdade, são compilados, feitos pelo Andrônico, de anotações que os alunos do liceu fizeram. Alguns dizem que o Aristóteles também escrevia em um formato de diálogo, igual a gente viu com o Platão, né? Com Platão diz que ele escrevia toda a sua filosofia em diálogos, criava nomes dos personagens, que tinha o personagem Sócrates, que falava por ele, enfim. Dizem que o Aristóteles escrevia também mais ou menos dessa forma, mas não tem como a gente saber, né? Porque o que a gente tem hoje são esses compilados que acredita-se ser dos rascunhos que os alunos faziam da aula dele. A rascunho não, né? Das anotações que os alunos, os peripatéticos, faziam das aulas do Aristóteles. Então esse cara aqui, Andrônico de Rhodes, ele compila todos os assuntos escritos pelos alunos do Aristóteles e ele separou 8 livros onde o Aristóteles falava de física. E depois dos livros de física, ele falou da filosofia primeira. E como estava depois dos livros de física, ele usou esse termo, da metafísica. Significa depois da física. E aí, com esse cara, por causa dele, surgiu o termo metafísica para dizer que tudo que está além do mundo físico, tá? Mas que Aristóteles chamava de filosofia primeira. Beleza. E até hoje a gente usa esse termo, né, metafísica, porque estava depois dos livros de física do Aristóteles, nessa compilação. Então vamos lá.
O Aristóteles, ele pensou nessa filosofia primeira. Ele falou, ó, ele constatou na filosofia dele que existia essência e acidente. Coisas que eram necessárias para o ser, para a substância, e coisas que eram contingentes. Ele pensou, no mundo, qual que é a essência do mundo? Se nós, homens, deixarmos de existir, o mundo deixa de ser? Não. Então nós não podemos ser a essência do mundo. Se as plantas, se os animais, o mundo deixa de existir? Não. Então tudo isso que eu falei aqui não é a essência do mundo. E Aristóteles pensa, deve haver alguma essência que torne o mundo necessário. Algo que é necessário para que o mundo exista, para que o mundo seja. Né? E a gente viu que tudo tem uma causa, né? Ele falou, deve haver uma causa primeira, a causa que criou tudo, né? Porque tudo tem uma causa. Se a gente for voltando para saber como tudo começou, a gente vai chegar na causa primeira. Só que essa causa primeira, ela não pode ter sido causada, porque ela é a causa primeira, né? Seria o mesmo que dizer, quem fez o mundo? Deus. Mas quem fez Deus? Né? E aí você voltaria até o infinito. Então, a causa primeira, ela pressupõe que não tem uma causa anterior a ela. Né? Então, como a causa primeira não pode ser causada, ela é parada, ela é sempre em ato e não em potência. Né? Porque lembra que ato e potência indica movimento. Né? Vocês estão me vendo em ato, em potência eu sou mais velho, em potência eu posso ser idoso, enfim. Mas o ato e potência, então, vai indicar os movimentos possíveis para a substância. Né? Se o mundo é algo que causou tudo, mas não é causado, ele não pode ter movimento. E ele juntou tudo isso aqui e ele disse que a causa primeira, a essência de tudo, que é sempre em ato, é o motor imóvel. Motor no sentido de que move o mundo. É responsável por todas as causas do mundo. E é um motor imóvel porque ele está sempre em ato. Porque nada causou ele. Ele é a causa primeira. Ele é a essência. Isso aqui é como se fosse o Deus do Aristóteles. Inclusive tem gente que chama assim. Tem livros de filosofia que falam o Deus do Aristóteles é o motor imóvel. Beleza? Então aqui ele juntou tudo que a gente já viu para fundamentar a sua filosofia primeira, ou como a gente diz hoje, a sua metafísica. E o Aristóteles ele foi tão importante para a filosofia grega que a concepção de mundo que ele tinha foi a concepção adotada pelos gregos. Então a concepção do mundo grego, claro que é a Grécia antiga, né? Não é a Grécia de hoje. A concepção de mundo dos gregos antigos era do quê? Do cosmo harmonioso, ou seja, um universo harmônico, como a gente viu que essa ideia vem lá de Pitágoras, né? Tudo é matematicamente perfeito. Né? Os gregos tinham essa visão que o mundo era assim, matematicamente perfeito. Era geocêntrico, ou seja, que o planeta Terra é o centro do universo todo. Tudo matematicamente perfeito, a Terra é o centro de tudo, e teleológico. Essa palavra teleológico vem de telos, que indica sentido. Tudo tem um sentido. Tudo nesse cosmos harmonioso e geocêntrico tem uma finalidade. Tudo que existe tem um porquê, tem a sua causa final. Né? O vento venta, né? A água molha, enfim, tudo tem uma finalidade dentro desse cosmos harmonioso. Mas e o homem? Para que serve o homem? Qual é a finalidade do homem? Porque no cosmos a gente percebe que na natureza tudo está claro. Né? O gato só pode ser aquilo, o cachorro só pode ser o cachorro, só pode latir, enfim. E o homem? O homem pode ser mais coisas, como a gente viu na última atividade sobre potência e ato. Né? A potência do homem pode ser arquiteto, professor, ginasta, lutador, juiz. Qual que é a finalidade? Para que o homem serve? Né? Então, para que o homem serve? O Aristóteles vai dizer essa palavrinha aqui, ó, eudaimonia. O que significa essa palavra, eudaimonia? Eu coloquei aqui, ó, o pleno desabrochar das virtudes. E eu grifei virtudes, que é uma palavra muito importante para entender
o que Aristóteles quer dizer, né? Ele, inclusive, baseia toda a sua filosofia ética nas virtudes. Ele acredita nessa espécie de talento natural, como se cada pessoa tivesse um talento natural, mas que não é dado. A gente tem que descobrir, usar a razão e descobrir. Como no exemplo que eu dei naquela atividade sobre o Pelé e o Tim Maia, né? O Pelé tinha que perceber que a virtude dele está em jogar bola. E o Tim Maia tinha que perceber que o talento, a virtude dele, era cantar, era ser músico. Então era algo que o homem tinha que investigar em si, porque não era dado já pela natureza, como é dado com cachorro, com gato, com sapo, enfim. O homem tem que descobrir aonde está, para onde está inclinada as suas virtudes, os seus dons, e buscar a eudaimonia, que é o pleno desabrochar, ou seja, atingir a potência máxima de sua virtude. Para o Aristóteles, esse era o sentido que o homem deveria percorrer. Os homens deveriam percorrer essa finalidade. A eudaimonia, é a causa final do homem. Beleza? E a eudaimonia busca a felicidade como o bem supremo. Para Aristóteles, felicidade é o bem supremo. Tudo que a gente faz visando a causa final de ser feliz. Beleza? E como que a gente alcança essa felicidade? Encontrando aonde está a minha virtude, qual é a minha inclinação e eudaimonia. Me esforçando para desabrochar as minhas virtudes, para atingir o máximo de minha potência. Beleza? E aí, outra questãozinha que ele coloca é que ele fala, ó, tem coisas que são bom para, e tem coisas que são bom em si mesmo. Tudo que é bom para tem o seu valor fora de si. Né? Por exemplo, eu quero viver a minha vida para atingir como causa final riqueza. Ele vai dizer, não, a riqueza, o dinheiro, ele é bom para, no caso, bom para comprar. Tem o seu valor fora de si. Eu vou viver a minha vida almejando poder. Também não é legal. Você não vai atingir a felicidade, segundo Aristóteles, se você almejar tanto a riqueza quanto o poder. Porque o poder também é bom para. Por que você quer poder? Para dominar, controlar, enfim. O Aristóteles diz que a causa final deve ser bom em si mesmo, como é o caso da felicidade, que por isso que ele é o bem supremo para Aristóteles. Para que você quer ser feliz? Não tem utilidade. Você quer ser feliz para ser feliz. Ela é um bem em si mesmo, certo? Então tá aí essa junção que a gente viu nessa aula sobre todos esses conceitos que a gente já tinha trabalhado com Aristóteles. Esse aí que é um fechamento de tudo que a gente já viu. Qualquer dúvida, gente, pode me mandar mensagem no WhatsApp, no YouTube, Google Classroom, e-mail, vocês que sabem. Se precisar, eu até gravo um outro vídeo para sanar alguma dúvida de vocês, ou se for algo mais simples, converse no WhatsApp mesmo. Enfim, qualquer dúvida pode me chamar, tá? Eu vou passar mais uma atividade nessa semana. E na próxima semana eu vou passar também mais uma atividade com tudo que a gente já viu sobre Aristóteles. Beleza? Por enquanto é isso. Valeu!